Políticas Educacionais da Educação Básica e Superior realiza o segundo simpósio. O evento conta com 6 momentos de atividades para discussões e divulgações das pesquisas desenvolvidas ao longo de 23 anos do GEDUC, tendo como participantes representantes de diversas instituições de ensino, da educação básica e ensino superior. O desafio é grande, pois nós nos colocamos para oportunizar a socialização de pesquisas e proporcionar a integração entre professores, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores, professores da educação básica e das diversas instituições de ensino superior. E, portanto, chegamos ao nosso último momento esse de forma híbrida, contando com a presença de uma grande parcela de todo o nosso grupo e de toda a equipe que esteve conosco ao longo dos últimos 2 dias, de forma remota, e os demais participantes de forma presencial. E para esse momento, vamos convidar para uma mesa de honra de uma forma mais simples, inicialmente a nossa vice-reitora da UEM, professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Convidamos também o pró-reitor da Pró-Reitoria de Ensino, professor do PPE da UEM, doutor Marcos Vinícius Francisco. Representando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEM, o diretor de pesquisa da PPG, doutor Marcos Luciano Bruch. Representando a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UEM, professor doutor Rafael da Silva. Representando o Departamento de Fundamentos da Educação da UEM, a professora doutora Edneia Regina Rossi Moraes. Representando o Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM, a coordenadora adjunta, a professora doutora Maria Cristina Gomes Machado. Representando o GEDUC, a comissão organizadora do evento, o professor doutor Mário Luiz Neves de Azevedo. E convidamos o palestrante do evento, o professor doutor Amir Limana, para fazer parte da frente de luta. Convido neste momento todos a se sentarem e tomará, então, o início da fala o professor Mário, para fazer a condução da nossa mesa. Obrigado. Então, cumprimentando a todos os presentes, essa mesa especial, e eu nomino, né, nossa vice-reitora da Universidade Estadual de Maringá, professora Gisele Mendes de Carvalho. Muito obrigado pela presença, professora. Este é um evento online, então hoje a nossa grande audiência, né, está distante, né, remotamente. Eu cumprimento o professor Marcos Vinícius, que é o pró-reitor de ensino e professor do nosso programa de pós-graduação em educação. Cumprimento o professor Rafael da Silva, muito obrigado também, que é o nosso pró-reitor de extensão e cultura. Cumprimento o Marcos, que a gente vai lembrar de grandes lutas, viu, Gisele? Você tem um grande quadro na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e lembrávamos das lutas em favor da farmácia industrial agora há pouco, né? Não foi fácil, infelizmente, uma estrutura maravilhosa que foi subaproveitada há muitos anos, né? Não só Maringá, mas também Ponta Grossa e Londrina, UEL e o EPG também, um subaproveitamento, né, com relação a essa estrutura. Cumprimento a Maria Cristina, que é nossa coordenadora de junta do PP, obrigado. Professora Edneia Rossi, nossa chefe de departamento, e professora do programa também. A Edneia também é a professora do programa. E o Amir, que é o nosso palestrante, também um quadro de grandes lutas. Depois ele vai ser apresentado e vocês vão ver o currículo maravilhoso que tem o Amir, não só acadêmico, mas de muita luta em favor da educação nacional. Então, na abertura desse segundo simpósio, eu cumprimento a todos que estão assistindo online e daqui a pouco também
pelo canal YouTube do GEDUC, né? Daqui para frente vai ficar depositado nesse canal este evento, que começou ontem, uma palestra do professor Divino José da Silva, as mesas temáticas, na manhã de ontem, na manhã de hoje, os vários trabalhos que foram apresentados. Então, eu agradeço a todos que estiveram presentes nesta programação e a todos aqueles que acompanham o evento, o segundo simpósio de Educação e Extensão do GEDUC, da Universidade Estadual de Maringá, prestigiando. Muitos são quadros, né, que foram formados por esse grupo de pesquisa por intermédio do programa, além da orientação, né, minha, né, que tem 23 mestres formados, 22 doutores titulados, tem ainda outros professores que são membros do GEDUC que também orientam, né, como a Thelma, né, e a Meire, entre tantas outras pessoas, né? Então, a Maria Eunice, que é nossa doutora pelo PPE, que também está orientando, nesse sentido, sem maiores, né, sem ocupar maior tempo desse momento de abertura, fica o meu abraço, né, e o meu agradecimento agora muito especial à comissão organizadora. E eu vou falar em ordem alfabética, né? A Aline Rocha, a Gislaine Burak e o Luan Tarlau. São os 3 grandes anjos que promoveram desde o início a ideia e que estão executando com maestria e com um domínio fantástico este evento, que em grande medida foi feito remotamente. Então, obrigado a vocês. Eu passo a palavra agora diretamente, nosso cerimonial vai ficar um pouquinho mais rápido, né, Gislaine? Vamos passar a palavra à professora, pela ordem, então. Professora Maria Cristina, que tal, né? E a palavra é sua, Cristina. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas que estão participando e acompanham esse evento. E também saúdo aqueles que, na sequência, poderão, né, assistir pelo canal do grupo de pesquisa este evento e a palestra do professor Amir, a quem eu agradeço a presença e a contribuição para a formação dos nossos alunos, professores, que vai ser, assim, muito importante para o programa. O grupo de pesquisa do professor Mário nem preciso assim fazer muitos elogios, porque à medida que a gente observa, né, a formação sólida que os estudantes recebem do grupo e depois retornam, inclusive, como professores do nosso programa de pós-graduação e também de outras universidades. Ele é um grupo que integra de uma forma importante para o nosso programa, porque faz essa interface da educação superior e da educação básica. Eles nunca se descuidam, né, dessa preocupação que a gente tem em ofertar uma educação de qualidade, pública, gratuita, obrigatória, né, que atenda às necessidades da região e às necessidades nacionais. É um grupo de inserção nacional e que projeta o nosso programa. Então, nós somos muito agradecidos, parabenizo ao professor Mário pela organização do evento e à sua equipe organizadora e a todos os membros, né, do grupo de pesquisa. Me despeço de vocês, saudando a professora Gisele Mendes, cujo apoio para nós é fundamental, da reitoria, da pró-reitoria de pesquisa e das demais pró-reitorias aqui nominadas, e aos departamentos, né, em especial departamentos de fundamentos da educação, aqui representado pela professora Edneia. E desejo um bom encerramento de evento e uma boa palestra a todos e a todas as pessoas que aqui estão conosco. Boa noite. Bom, agora a gente passa a palavra à professora Edneia para os seus cumprimentos também. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem e nos veem. Costumo dizer, cumprimento a professora Gisele, né, que está aqui, em nome dela, a todos os demais pessoas que estão aqui. E o evento, né, organizado pelo professor Mário, bastante prestigiado, né, essa noite. E
E o sentido de estarmos aqui, acho que é esse sentido de prestígio mesmo, né? Um evento com essa importância que tem, né? De mostrar a pesquisa, né? Aquilo que a universidade desenvolve. Então, a gente parabeniza pelos segundo simpósio, né? Que já está aí numa trajetória desse evento. A gente parabeniza também a organização, o professor Mário, pelo trabalho, professor Mário. E a gente deseja aqui, o professor Amir, depois, na sequência, vai fazer a palestra. Muito obrigada, professor Amir, sinta-se acolhido, né? Ele faz parte aqui do nosso programa, está sempre trabalhando conosco. Então, a gente deseja para vocês uma excelente noite, né? De discussão, de debates. E fica aqui com o meu abraço a todos vocês e desejando encontrá-los depois de uma forma presencial, né? É isso. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Cumprimento a professora Gisele Mendes, nossa vice-reitora, a quem eu estendo cumprimento, a todos os colegas já aqui apresentados, em especial o professor Mário, né, líder deste grupo, GEDUC, né, e quem está conduzindo a organização, junto com os orientandos e ex-orientandos, né? Ontem eu tive o privilégio de participar de uma atividade muito boa na noite de ontem com o professor Divino da Silva, e tenho certeza que hoje o professor Amir também trará excelentes contribuições para nós. Então, fica o meu abraço e ensejo de que a gente tenha uma excelente noite. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar a vice-reitora, a professora Gisele Mendes, e especialmente o professor Mário, e estendo cumprimento a todos os demais membros aqui da mesa, e a todos aqui os presentes e aquelas pessoas que estão online. Meu boa noite. Gostaria de parabenizar o GEDUC pelo evento, pelos temas abordados na programação, pelos trabalhos apresentados. Vocês discutiram o novo ensino médio, a financiarização da educação superior, assim como políticas públicas de educação. São temas muito importantes, não só para a área de educação, mas para refletir em todas as outras áreas, principalmente refletindo depois nas especialidades. Eu acho isso fundamental, tanto para o ensino básico quanto para o ensino superior. E pensando na área de pesquisa, é muito gratificante a gente ver pesquisa, e o nome do grupo é esse, né? Estudo e pesquisa na área de educação básica e superior. A gente agradece pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação o convite, parabenizo mais uma vez pelo evento e desejo uma ótima palestra a todos, e assim a finalização do evento. Muito obrigado. Obrigado. Salve, salve, boa noite a todos e a todas que nos acompanham presencialmente aqui. É um pouco diferente essa experiência, né? E a todos e todas que nos acompanham do outro lado da telinha, vamos assim dizer. Quero cumprimentar a nossa coordenadora adjunta, a professora Maria Cristina, o coordenador do grupo, Mário, o chefe do departamento com quem eu tive o prazer, a honra de trabalhar junto na época do CI, no momento difícil da pandemia de retorno presencial, né, Edneia, e todos os preparativos para esse retorno, né, quero cumprimentá-la, cumprimentar o nosso palestrante, que vai nos abrilhantar sua palestra daqui a pouco, cumprimentar o companheiro, né, tanto os Marcos, né, os Marcos aqui, o Marcos Bruschi, da PPG, e o Marcos Vinícius, né, da PEN, e a nossa vice-reitora, a professora Gisele, e desejar a todos e todas o fechamento, né, desse evento muito produtivo, né, e que socializou a discussão em torno da educação básica, do ensino básico superior, né, que são momentos muito importantes, né, de reflexão, de socialização, toda a excelência que vocês, né, enquanto grupo de estudo, pesquisa, produzem, né, conjuntamente com
com os alunos, com os orientandos e orientandas. Muito obrigado, é uma honra participar dessa mesa de encerramento. Obrigado. Muito boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Estamos aqui falando diretamente da Universidade Estadual de Maringá, do nosso paradigmático auditório 29 de abril, né, do bloco I12, que é pertencente ao curso de Pedagogia. Então, eu queria iniciar cumprimentando o professor Mário Luiz Neves Azevedo pelo GEDUC, pelo segundo simpósio do GEDUC, esse grupo de estudos sobre o ensino básico, né, e a educação superior, pesquisa, ensino básico, sobre o ensino básico e a educação superior, porque eu estava olhando o grupo, ele existe há mais de 20 anos, nós conversamos hoje à tarde, né, professor? E isso é fundamental para o desenvolvimento, tanto da pesquisa quanto da pós-graduação, aqui dentro do curso de pedagogia. Então, hoje temos departamentos fortes e pós-graduação muito forte, com um conceito altíssimo na casa. Cumprimentar também a professora Edneia, chefe do departamento de Fundamentação, a professora Miriam, nosso palestrante, nossos proretores estão aqui em massa, né? Marta representando o PPG, eu fui chegando e falei, nossa, quanta gente. Representando o PEC, Max representando a PEN, e Maria Cristina, especialmente aqui, querida, representando a pós-graduação, que eu acabei de dizer, que se fortalece com isso. Eu sou professora de Direito, mas eu sou filha de uma pedagoga. Então, assim, eu convivi com a educação durante toda a minha vida, e hoje, se sou professora de Direito, eu vi no Direito a possibilidade de ensinar, né? Mais do que simplesmente fazer Direito. E na Constituição Federal nossa, lá no artigo 205, a gente sabe que a educação é um direito básico, é um direito fundamental do ser humano, é um direito que é desempenhado através de um dever, tanto do Estado quanto da família, mas também de acordo e em conjunto com a sociedade, para o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o exercício da cidadania e também a capacitação para o trabalho. Isso está escrito lá no artigo 205 da Constituição. É direito nosso e é dever do Estado o direito à educação. A gente tem que cobrar dos poderes públicos mesmo que isso seja feito, tanto no nível de educação básica, fundamental, ensino médio e ensino superior. Eu acho que o GEDUC, com suas pesquisas, com suas palestras de qualidade, que eu vi que foi desenvolvido entre ontem e hoje, 19, 20, né, que eu estava olhando as palestras, só vem a perfazer esse direito fundamental que está na Constituição. Eu desejo a todos e todas uma excelente palestra, sejam bem-vindos ao EM, ainda que de forma virtual, que tenham todos um bom proveito nesse segundo simpósio do GEDUC essa noite. Muito obrigada. Agora nós vamos convidar todos vocês a ficarem de pé, gente, só que a gente possa fazer um recado. Muito obrigada a todos. Nós vamos convidar nesse momento para permanecerem na nossa mesa o nosso professor Dr. Mário Azevedo, juntamente com o professor Amir. O professor Amir, nessa noite, ele vai estar abordando pesquisa, extensão e ensino, a institucionalidade e educação profissional no Instituto Federal. É importante destacar que o professor Amir possui graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Sociologia da Administração Pública pela La Sapienza Università degli Studi di Roma. Foi professor da Unijuí no período de 1987 a 2008, foi coordenador geral do ENAD junto ao INEP-MEC e desde a sua implementação até fevereiro de 2008, consultor ad hoc do PNUD da Unesco, junto ao Programa Brasil Profissionalizado da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Foi diretor de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Maringá, Cesumar, de julho de 2008 a junho de 2010. É professor de dedicação exclusiva do Instituto Federal do Paraná. Campus Avançado, Astorga, no IFPR já exerceu a função de coordenador de ensino superior na Pró-Reitoria de Ensino e a função de diretor-geral do campus de Londrina. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em políticas públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, reforma do Estado, cidadania, administração pública e democracia.
Com vocês, então, o professor Amir, juntamente com o mediador da mesa, nosso professor, doutor Mário Azevedo. Ok. Boa noite a todos e a todas que estão presentes, que estão do outro lado da tela. Antes de mais, eu queria cumprimentar o professor Mário, agradecer o convite gentil para que eu aqui viesse hoje fazer essa exposição. Agradecer a Lília, Juan, enfim, todos da organização, que tão maravilhosamente bem estão conduzindo, organizando todo esse processo desde ontem e hoje, naquilo que eu pude acompanhar pelo Meet. Na verdade, antes nós conversávamos com o professor Mário de que eu, quando comecei a perceber de que este evento do simpósio, do segundo simpósio, estava todo sendo transmitido pelo Meet, eu fiquei pensando que também pudesse ser de hoje. Eu fiquei muito preocupado. Eu me sinto um pouco desconfortável de fazer uma exposição por uma telinha. E quando ele me disse não, vai ser a única parte que será presencial, então eu fiquei mais tranquilo. Este convite tão generoso que me fez o professor Mário, ele, de certa forma, ele está coroando todo um longo processo, primeiro de amizade, de admiração, do professor Mário, que me foi apresentado pelo professor José Dias Sobrinho, e pela professora Márcia Dias Sobrinho, que tenho, carrego comigo, certamente, professor Mário, uma excelente recordação. Todo o carinho que eu tinha, o respeito e a admiração por eles, eu tenho com o professor Mário. O professor Mário e o programa dele no GEDUC, o trabalho que o GEDUC faz, o trabalho de orientação, ele está imbuído dos mesmos valores, dos mesmos princípios, dos mesmos desejos, né, daqueles grandes educadores, que foi o Zé Dias Sobrinho, que foi a professora Márcia, o Zé Dias, que nasceu nessa cidade, né, Maringaense, se não me engano. Então, dizer para o Mário que vir fazer essa exposição é um privilégio porque eu estou no local que sempre me acolheu muito bem e aonde eu tanto tenho aprendido. Todos os dias, todos os eventos, todas as leituras, vocês não têm ideia, eu que estudo a educação e as políticas públicas da educação, quanto, professor Mário, o vosso programa, os teus textos, os textos dos teus orientandos, enfim, tem nos ajudado para pensar, para dialogar com as políticas públicas, para pensar a escola, né? Para enfrentar os problemas da educação. Então, eu ter esse gentil convite, ser agraciado por esse gentil convite, eu só posso dizer muitíssimo obrigado, professor. Ao programa, ao UEM, essa maravilhosa instituição. E, dito isso, nós comentávamos que a gente, com as novas tecnologias, a gente vai ficando um pouco incomodado. No meu caso, eu fico um pouco estranhado no processo. Eu sou um professor antigo, eu sou um professor que já estou beirando uns 40 anos de docência, e eu sempre que vou para uma sala de aula, que eu vou fazer uma exposição, eu fico nervoso, professor. Eu fico nervoso, eu fico preocupado, eu me preparo, eu estudo, eu leio, releio, penso, repenso, eu tenho dificuldade de dormir, eu acordo pensando o tema. E um dia eu conversava com um grande professor que eu tive lá na Unijuí, onde eu fui professor da Universidade de Juí, formando professores durante 25 anos. Eu perguntava para o professor Mário Osório Marques, dizia para ele, eu sempre fico muito preocupado, quando eu vou superar isso? Fazem anos que eu sou
professor, e cada vez que eu vou para a sala de aula, eu me preocupo, eu fico nervoso, e ele me diz, ele pegou na minha mão e disse assim, ele já bem idoso, disse assim, o professor Amir, era difícil alguém mais jovem que ele se chamar de professor Amir, o dia que você deixar de se preocupar para ir dar uma aula, você deixa de ser professor. E aquilo me marca sempre. Então, eu carrego um pouco disso e eu sempre me preocupo. E até onde eu consigo me preocupar, como eu estou preocupado com a educação, ainda hoje, com os temas que eu venho trazer aqui hoje, eu ainda posso continuar a ser professor, segundo esse grande mestre que tanto me ensinou, professor Mário Osório Marx. Então, eu preparei, escrevi, reescrevi, umas 20 e poucas páginas que estão aqui, e chegando aqui, conversando com o professor Mário, ele me disse, um dia eu estava num evento em Brasília, e eu estava passando um slide, e alguém me falou, depois de ouvir aquela apresentação, eu meio que me atrapalhei no processo, assim, alguém disse ao professor Mário, ele dizia isso agora, professor Mário, você domina esse tema, essa tecnologia está só te atrapalhando, te liberar disso. Ele acabou de me dizer isso, estou lhe falando. Nesse sentido, eu pensei tanto esse tema, eu estudei tanto esse tema, eu conheço tanto esse tema, que eu estou fazendo com essas 20 e poucas páginas, isso aqui que eu escrevi. Vou me liberar disso para dizer de peito aberto, como você diz, né, aquilo que eu preciso dizer aqui. E eu aqui, daquilo que vi ontem e hoje, não sei se eu vou contribuir com muitas coisas, mas certamente eu trarei muitas angústias aqui. E eu quero dividi-las, porque eu já sou um professor de uma longa história, quase 40 anos na docência. E já está no tempo de eu dividir essas angústias. E essas angústias, elas dizem respeito ao meu fazer, o nosso fazer, dizem respeito àquilo que a universidade prepara para fazermos aquilo que eu faço hoje. E eu acho que nós temos alguns problemas no caminho, e nós precisamos dialogar sobre esses problemas. E são essas angústias, na verdade, que eu venho compartilhar com vocês. O tema, ele é super interessante. A vice-reitora acabava de dizer, né, da questão da educação como sendo um direito, né, do cidadão, um dever do Estado. E a gente precisa pensar o ensino, né, o ensino fundamental, né, o ensino médio, o ensino básico, como um todo, e precisamos pensar a universidade, porque aquilo que nós fazemos, será o reflexo daquilo que se faz aqui. E se a gente for fazer um pequeno histórico, o que a gente encontra? Primeiro, nós temos muitos problemas no fazer educação hoje, professor Mário. Muitos problemas. Problemas que vão do represamento, que vão de vagas que não são preenchidas, principalmente nas licenciaturas, e faltam professores. Problemas de escolas desestruturadas, problemas de reformas e mais reformas, e a gente passa o tempo todo envolvido com essas discussões, mas os problemas não se resolvem. Então, se a gente for pensar para trás na história, eu vou fazer assim, bem rápido, nós encontrávamos as preocupações que eu tenho, e certamente o professor Mário e todos os que trabalham com educação têm, as mesmas preocupações, na verdade, apenas muda a abordagem, do que os grandes teóricos da educação tinham já na década de 30. Mas a gente pode voltar muito aquém. Mas lá, o Anísio Teixeira, ele se preocupava com problemas que, no fundo, são as preocupações e os problemas que nós temos hoje.
o manifesto dos pioneiros, ele já colocava questões que ainda não se resolveram. Depois nós tivemos grandes pensadores, mas grandes mesmo pensadores do quilate de um Paulo Freire, de um Darcy Ribeiro, em que a preocupação com a educação, com o resgate, né, desta dívida do Estado para com a sociedade, em formar os seus cidadãos, ele permanece. Né? Essa dívida está aí, a gente precisa solucionar. Mas muito já foi feito. E se a gente for na história, eu vou citar 2 exemplos, que por um acaso envolvem uma única pessoa. De 1958, quando chega ao governo do Estado, Leonel Brizola, que fica até 63, logo em seguida veio o golpe, ele lançou um programa, professor Mário, nenhuma criança fora da escola, no Rio Grande do Sul. E esse programa, ele colocou o governo do Estado o melhor que tinha em termos de recursos, de infraestrutura, criou as famosas brisoletas, escolas em todo o território do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que venceu o problema do analfabetismo. Praticamente zerou isso. E foi um programa espetacular. Nos anos 80, ele repetiu isso a partir da ideia de Darcy Ribeiro com os CIEPs do Rio de Janeiro. Né? E se a gente for pensar nos municípios, nas municipalidades, então, no último nível federativo, nós temos muitos exemplos interessantes de visionários que tentaram fazer coisas e muito foi feito nos municípios pelo interior do país. Mas nunca se fez uma política verdadeiramente de Estado, uma política nacional para isso. E faltava algo. E essa política nacional, ela foi pensada de várias maneiras por grandes pensadores. Um Cristóvão Buarque, por exemplo, tinha uma ideia interessante, com todos os problemas, né, da federalização da educação em todos os níveis. E isso poderia ser uma solução, né, na medida em que você torna a União responsável por sanar os problemas da educação. Quer dizer, passa então a ser um direito de fato, né, do cidadão e o dever do Estado de fazer. Fica mais fácil, né? Ficaria mais fácil para fazer, mas isso não foi avante. E tantas ideias vieram. Com o advento da Constituição de 88, muitas coisas boas aconteceram. E depois, em 96, com a LDB, outras tantas coisas boas aconteceram. Porém, o problema educacional, para aqueles que mais precisam de uma educação de excelência, os trabalhadores e seus filhos, não foi resolvido. E a educação ainda, apesar de nós ter vencido e universalizado o ensino fundamental e o ensino médio, em boa medida, mas ainda não, mas o fundamental sim, isso foi um passo muito importante. Mas ainda tem muita gente, tem muito cérebro, tem muita massa, né, de conhecimento que está sendo represada e que não consegue ir além. E foi percebendo esta luta constante que vem lá dos pioneiros, passando por Paulo Freire, passando por Darcy Ribeiro, LDB, etc., que, a partir da chegada no primeiro governo Lula, né, o Partido dos Trabalhadores e a sua composição, o governo, começa a se pensar uma política que pudesse sanar esse problema e de levar a melhor educação para quem mais dela precisa em todos os rincões do país. Porque isto sempre foi pensado aonde? Nas capitais, no litoral, mas não nos rincões. Era necessário pensar uma política pública que levasse educação de excelência, de educação técnica e tecnológica, mas também o propedêutico, também a formação inicial e continuada, né? Também o PROEJA, né? Levar a educação de excelência para aquele que mais precisa, para os trabalhadores
e seus filhos, lá onde eles se encontram. No geral, os municípios, os estados, dependendo dos recursos, resolvem publicamente ou privadamente esse problema da educação. Mas o trabalhador precisa que o Estado resolva. E o Estado não chegava tarde. É nesse sentido que, no primeiro governo, se sonhou alternativas. No primeiro governo Lula se sonhou alternativas. Em geral, a gente coloca a data da criação da instituição que eu trabalho como 29 de dezembro de 2008, mas ela foi gestada anos e anos antes disso. Ali consubstanciou, foi aprovada a lei. Né? E aí, o que se fez? E eu digo isso com quem esteve formando 25 anos, formando professores na Unijuí, uma universidade comunitária, a primeira comunitária, de onde veio o termo comunitário, que depois foi apropriado pelas confessionais, por uma série de instituições que são empresas educacionais, mas que desviam o pagamento dos impostos para fazer da educação uma mercadoria, né? E aquela comunitária já não existe mais. E lá, formando, então, professores, a gente achava que a gente poderia dar uma grande contribuição, a universidade poderia dar uma grande contribuição por isso. Depois, fiz a minha formação, né, a qualificação, fiz um doutorado em políticas públicas, outro em ciência política, e nas políticas públicas a gente trabalha com eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, esses princípios, né, que são basilares das políticas públicas. E a gente sabe que aquele que administra o bem público, ele está sempre de frente, afrontando uma lei de ouro das políticas públicas. Em qualquer país do mundo, rico ou pobre, em qualquer município rico ou pobre, aquele que faz gestão pública trabalha com uma lei, de que os recursos disponíveis para afrontar os problemas, sempre, em qualquer país, são insuficientes para o tamanho dos problemas que se nos apresentam. Um quer casa, outro quer segurança, outro quer educação, outro quer creche, outro quer aposentadoria, outro quer... E todos querem. Mas poucos são aqueles que entendem que o Estado sobrevive com os impostos e as taxas. E todos reclamam que se paga demais. Então, trabalha-se com esta lei de ouro, né, das políticas públicas, de que você tem recursos limitados e uma demanda infinita. E aí, o que você precisa fazer para não combater as consequências dos problemas, né, como se causas fossem? Nós precisamos atacar as causas para vencer as consequências, os problemas que vêm lá atrás. E, em geral, o que se faz? Se faz o contrário. A educação é uma, né, das causas de muitos problemas que nós enfrentamos, em todas as áreas. Onde falta formação, onde falta escola, vai faltar higiene, vai ter problemas de saúde, vai faltar vacinação, vai faltar segurança, né? Porque ele não entende que o Estado é que tem que dar segurança, ele vai pensar que é ele que tem que prover da sua própria segurança, porque ele não consegue entender o Estado. Então, onde falta escola, falta muitas coisas. Eu pensava no princípio, por 25 anos, formando professor, que isso já era de bom tamanho. Eu descobri, fazendo doutorado em políticas públicas, que eu precisaria fazer mais e atuar lá na gestão pública. Voltando da Europa imediatamente, de um doutorado, imediatamente fui convidado, na época, pelo Tarso Genro, que era ministro da Educação, e que tinha como secretário executivo Fernando Haddad. E ele me convidou, então, para ir ao Ministério ajudar, porque ele havia lido minha tese de doutorado, ele disse, você precisa vir me ajudar a descobrir qual é o problema na educação superior. Todos dizem que é muito cara e que não faz tudo o que pode fazer. Vamos tentar fazer um programa de avaliação? Vamos tentar fazer uma das partes que você estudou lá na tua tese, né, de
a definição da agenda, né, das políticas públicas, da definição, né, de quais são os temas a serem afrontados, da implementação, né, das políticas públicas, das correções necessárias na efetivação dessas políticas, da avaliação das próprias políticas públicas. Por quê? Porque no Brasil nós não avaliamos políticas públicas. E aí nós criamos um fenômeno de que nós criamos elefantes brancos. Por quê? Porque aquele que vem depois, ele não considera o que foi feito antes, porque era do outro partido, porque era de esquerda, de direita, do não sei o que. Nós precisamos saber o que foi feito e o que é que nós podemos fazer a partir disso. E aí, em todo o governo, em todo o ministério, nós trabalhamos com isso. E eu estava encarregado, junto com outros, Zé Dias Sobrinho, Diogo Ristoff e tantos outros, em fazer a avaliação das universidades brasileiras, a universidade. E foi aí que nós criamos, então, a partir de experiências que já vinham sendo tocadas por Paulo Renato de Souza, antes da gente, e por tantos outros, de um programa chamado SINAI, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E aí eu pensava, bom, quem sabe agora a gente fazendo a política pública diretamente lá no Ministério, a gente vai poder, então, influenciar mais, para ajudar, além de formar bem os professores, da gente atacar as causas, né, dos problemas, e não as consequências como as causas fossem. E este processo durou, para mim, lá no Ministério, 8 anos. Então, trabalhando nesse, coordenando um grande processo de avaliação que avaliava a instituição, avaliava os estudantes, enfim, todo o processo universitário. E depois eu fui avaliar as políticas públicas num programa da Unesco, do PNUD, em que se avaliavam aquelas políticas que nós estávamos implementando, apenas para tentar calibrar se aquilo que nós estamos fazendo, enquanto política pública, ele estava funcionando ou não. Depois disso, fazendo todo esse processo avaliativo e acompanhando, dizer, aquilo que nós havíamos decidido para tapar os buracos que ainda existiam, né, em vários setores na educação, com políticas específicas, né, top-down, então, do Ministério da Educação, chegando lá no local, nós percebemos de que aquele sonho daqueles que criaram esta nova institucionalidade, no dia 29, foi aprovado, então, no dia 29 de dezembro de 2008, criando, então, até algumas semanas antes, não se sabia como ele iria se chamar. Nós levamos anos, e eu acompanhei isso bem de perto, com Eliezer Pacheco, vendo eles trabalhar, Getúlio Ferreira, etc., perceber como se chamaria e qual era a roupagem. A gente se definiu que seria um Instituto Nacional, né, de Educação, né, Ciência e Tecnologia, e de que ele deveria de estar distribuído no território nacional, de ele ter capilaridade, chegar onde estavam os trabalhadores e seus filhos, de que ele deveria de ser de excelência, porque o trabalhador, e isso eu lembro de uma reunião com o Lula, quando ele pediu que se fizesse alguma coisa para os trabalhadores, dizer, aquela educação de qualidade que a elite brasileira tem, eu quero que a mesma educação tenha o trabalhador e o seu filho. Não quero nada menos que educação de qualidade para os filhos dos trabalhadores. Porque se eles já têm dificuldades, eles partem de um nível inferior, só com uma educação de excelência, eles vão conseguir acelerar para chegar ao mesmo nível das elites. Do contrário, nós nunca acompanharemos e sempre seremos governados pelas elites. E aí, o que se faz? Se cria uma institucionalidade federal, os institutos federais, com que molde? Várias equipes foram ao mundo ver como se fazia educação em larga escala. Viajaram para todos os lugares vendo os melhores exemplos. E aí, vários países deram bons exemplos. E se criou algo muito próprio,
Os institutos, algo muito próprio do Brasil, uma característica que tem um pouco das escolas técnicas alemãs, mas tem um pouco do que se faz na França, de que se fazia na Coreia, que fazia em vários países, até nos Estados Unidos. Então, se partia do pressuposto de que precisava ser uma instituição que tivesse um plano de carreira, com progressão, que tivesse excelentes salários, porque era básico de que nós havíamos passado por um processo de seleção negativa. E aqui me perdoem todos, não fiquem chateados com isso, mas o fato é que o investimento, né, mesmo que a universidade sempre tenha sido para as elites, o investimento no ensino superior, entre quem vai fazer um curso de medicina, etc., etc., aquele que consegue passar para a medicina, ele vai fazer medicina, ele vai fazer engenharia, ele vai fazer direito, as carreiras mais nobres. E vai sobrando, né, aqueles que têm que, depois, como trabalho, perambular por várias escolas, né, fazendo uma hora aqui, uma lá, correndo, e o salário final, se ele pensar bem, ele vai levar muitos anos só para inverter aquilo que foi investido aí. Mesmo as universidades ofertando os cursos gratuitos como esta aqui. Porque o sujeito dos rincões, para vir estudar, buscar esse conhecimento, ele precisa vir morar aqui ou pagar um transporte, etc. E ele vai gastar. E ele é um trabalhador, e ele não vai estudar no mesmo nível daqueles que só estudam. Ele terá que trabalhar de dia, estudar à noite, terá que trabalhar um turno, e ele não vai conseguir chegar no mesmo nível que os outros ao qual o Lula se referia. E nós precisávamos fazer um plano de carreira que se igualasse com as universidades federais. E o plano de carreira que foi aprovado para o EBTT, para os institutos federais, ele é mais generoso do que o plano de carreira das universidades federais. Com bom salário, né? Com progressões, com estabilidade. Né? E mais ou menos quem nós olhamos para fazer o plano de carreira e montar as estruturas, nós olhamos para as nossas universidades. Mas por quem foram montadas as universidades e a quem serviram as nossas universidades públicas historicamente? Naquele ano de 2008, professor Mário, os dados estão lá no INEP, e pode encontrar percentual de jovens em idade universitária. Em 2007, são os dados saíram de 2008, em idade universitária, 18 a 24 anos, compunha 1.200.000 estudantes. 1.200.000. Eu estou falando de 15 anos atrás apenas. Quem estudava nas universidades era uma elite, tá? Mas era uma elite de verdade. As instituições públicas eu estou falando. Só para ter uma ideia de como isso é dinâmico, hoje os institutos, eles ofertam 1.400.000 vagas ano, 1.000 matrículas ano. É mais do que aquilo que todas as universidades federais, né, e as estaduais e algumas municipais faziam enquanto ensino superior. Então, a universidade pública, ela foi feita pelas elites e para elas, né? E qual é o modelo que nós tínhamos para fazer, para pagar bem professor, para dar estabilidade, plano de carreira, etc. Eram estas as universidades. E mais ou menos nós incorporamos aqueles princípios nos institutos e montamos e colocamos a rodar, né, esses institutos. E aí a gente percebe de que este processo, né, ele deu muito certo em algumas coisas. Por exemplo, o presidente Lula nos pediu, e na época, quando foi aprovado, já era o Haddad, então, o ministro, uma educação de qualidade. Eu digo para vocês, nós nos institutos fazemos uma educação de excelência. Se só os alunos do instituto fossem para os testes de larga escala, PISA, etc., se nós fôssemos um país, nós seríamos
o 9º país no mundo em qualidade de educação, meus amigos. E o Brasil, como um todo, é um dos últimos. Os últimos. Em matemática, é o último, penúltimo em leitura e compreensão. Tá? Então, nós estamos cumprindo com esta excelência. E os professores têm um salário que, apesar de represado, ainda é muito superior daquilo que são a realidade das outras escolas co-irmãs dos estados, dos municípios e mesmo das privadas. Quer dizer, nós estamos em estágio superior. Nós temos a estabilidade, nós temos garantia da aposentadoria, nós temos todo esse processo, nós temos estruturas, como nunca se investiu tanto no país como os bilhões que foram investidos nos institutos. Hoje, os institutos são quase 700 mil estruturas em todo o território nacional. Quase 700 mil estruturas, 38 reitorias no território nacional. Então, nós atingimos os rincões, sim. Estamos em Astorga, por exemplo. Nós fazemos educação de excelência, sim, ao ponto de se igualar à melhor educação das elites nacionais, sim. E aí eu pergunto, a que custo? A que custo? Eu, que sou de formação doutor e pós-doutor em políticas públicas, eu sei que existe uma lei de ouro nas políticas públicas. Os recursos disponíveis para qualquer estado sempre serão infinitamente inferiores à demanda da sociedade. Porque eu dizia antes, um quer segurança, outro quer escola, outro quer creche, outro quer hospital, outro quer asfalto, outro quer moradia e por aí vai. E nunca chega, nunca tem dinheiro suficiente. Então, quando eu pergunto a que custo, eu estou falando de uma coisa bem simples. Eu estou falando de que nós temos vagas ociosas. Os dados que saíram outro dia no INEP a respeito das vagas que estão disponíveis e que não são usadas no ensino federal, seja as universidades federais, sejam os institutos, batem em 32% de vagas ociosas. 32% de vagas ociosas. Eu dou um exemplo prático do que isso significa. A nossa turma de ensino médio de Astorga, onde eu trabalho, que vai formar agora no final do ano, que ofertou 40 vagas, né, formarão 9. 9. Isso não é tudo. A penúltima turma do TDS, do Técnico em Desenvolvimento de Sistema, um pós-médio, então, noturno, que ofertou também 40 vagas. A penúltima turma formou 4. A última turma formou 7. O que significa isso? Existe uma estrutura, e isso penso que não seja diferente aqui na UEM, principalmente nas licenciaturas. O custo da estrutura dos servidores, professores, técnicos, etc., é o mesmo. Forma 40, né? Ou você forma 7 ou 4. É o mesmo, é o mesmo. Então, o que significa? Significa que o custo de formar um aluno no ensino médio, ele é o equivalente a uma mensalidade de um curso de medicina numa universidade privada. É isto que a sociedade paga para formar. E eu pergunto, mas isso é viável? Deste modo, nós vamos cumprir com o pagamento da dívida que temos com a sociedade, que já preocupava, né, os pioneiros da década de 30, que preocupava Paulo Freire, Darcy Ribeiro e tantos outros. Não é que se põe pouco dinheiro na educação, é insuficiente, mas se põe muito dinheiro. Mas aquilo que nós fazemos acaba sendo muito caro, muito caro.
O que nós precisamos fazer? Nós precisamos discutir isso. E aí eu me dou conta, e aqui, Mário, é a minha angústia, de que parece que finalmente nós alcançamos para montar uma estrutura no território nacional que alcance aquele que mais precisa da educação, os trabalhadores e seus filhos. Mas parece, meus queridos, que já nasceu velho. Parece que o problema foi sanado, mas quando ele nasce, ele já nasce que não consegue mais responder aquilo para o qual veio. Porque os problemas, eles estão avançando numa velocidade astronômica. É como alguém andando de bicicleta numa ladeira abaixo. Inicia devagarinho e ele só acelera. Parece que nós estamos vivendo um tempo de aceleração de tudo, mas principalmente dos problemas. São problemas e novos, novíssimos problemas que nos chegam do nada e que nós não sabemos como resolvê-los. Chega uma pandemia, não que tenha sido a primeira pandemia no mundo, deve ter sido a enésima, e nós não sabíamos. Quantos foram os momentos de reuniões, de angústia, para saber como nós íamos alcançar o estudante que estava em casa, blocado? Como nós faríamos isso? E a gente resolveu, mal bem, estamos aqui, a maior parte dos que estão nos ouvindo estão em casa. E isso ajuda um monte. Mas isso ajuda um monte, mas criam outros problemas, que nós não estamos preparados. Como você está ali do outro lado do computador, né? Em casa, pode até estar de pijama. E isso é confortável. Isso é bom, não precisa gastar combustíveis, vir até alguém, pode estar lá do outro lado do país ou do mundo, isso é maravilhoso. Mas, se você faz educação à distância, vai ficar faltando algumas coisas que só a convivência traz. A gente diz que um corredor, ele aprende a ser um corredor caindo, quando bebê. E é o amor e o carinho da mãe, do papai, do vovô, quando ele dá os primeiros passos e cai, aplaudindo o tombinho dele, porque ele deu, se esforçou, papai, o beijinho, diz, que lindo, você está caminhando, e ele vai caminhar, e aqui um pouco ele se torna um corredor. Mas ele não foi castigado porque ele errou o passinho. Ele teve carinho, ele teve o abraço da mamãe e do papai, dizer, que lindo, você está conseguindo, você vai dar os primeiros passos. E assim com a fala, e assim com todas as coisas. Imaginem que, se o sujeito não vem para o coletivo, né, para a socialização, se ele vai ter alguma desavença com um coleguinha, como ele resolverá? Ele não sabe em casa, atrás do computador, como é que é a reação de quem fica triste, de quem fica chateado. E esse que se forma assim, sozinho, ele não vai ter sequer empatia, ele nem vai saber como reage o outro, porque o outro está aqui, eu posso cancelar, eu posso terminar. Ele já não briga mais, ele cancela. É mais ou menos como, né, ele mata. Isso é terrível. Isso nós vamos criando uma sociedade monstrificada, e nós precisamos pensar sobre isso. Esse processo. Então, este é o processo que a sociedade nos trouxe aqui. E será que nós, na universidade, estamos discutindo estas questões? Será que, como eu disse antes, parece que as políticas públicas que esperamos séculos para acontecerem, para atingirem, alcançar o trabalhador e seu filho, quando chega velho. Os problemas já são outros, nós precisamos afrontar outros. Mas os recursos sempre são escassos. E como é que nós faremos este processo? A verdade é que a gente sabe que a educação ainda é a última barragem de todo o processo. É lá que nós precisamos resolver. E aquilo que forma a educação, que é importante desde o prezinho, né? Desde o primeiro dia da escola, no jardim, etc., até o pós-doutorado, todo o processo é muito importante, mas dizer que
Eu, que formei muitos professores durante 25 anos da minha vida na Unijuí, formando professores nas licenciaturas, depois vendo e percebendo de que não era suficiente, precisava fazer políticas públicas diferenciadas, nós fomos lá e montamos as políticas que nós sonhamos e que todos sonharam antes da gente, implementamos as políticas. E aí, bom, agora nós podemos fazer a diferença, vamos lá no PodGIS, vamos lá ver. E aí, eu, professor titular da universidade, resolvi fazer concurso para o Instituto Federal para ser professor EBPT. Então, eu vou completar o ciclo. É desse lugar que eu falo. É desse lugar a minha angústia, professor Mário, que eu trago aqui para compartilhar com vocês hoje. De que, vendo todo o processo, eu penso que nós, hoje, temos uma estrutura espetacular. Nós temos, seja física, de laboratórios, bibliotecas, professores altamente qualificados, dedicação exclusiva, né? Praticamente nos institutos, praticamente todos de DE, 40 horas, com dedicação exclusiva, só trabalham lá. Mas nós copiamos o modelo, e aqui, meu caro amigo, nós copiamos o modelo das universidades públicas. E nas universidades públicas, você trabalha com universitários, com mestrandos, com doutorandos, que já têm condições de se auto-administrarem, já têm autocrítica, já podem se controlar. Se você dá um trabalho, ele sabe que ele tem que fazer, ele já tem alguma responsabilidade. Parece que nós, na universidade, estamos muito preocupados, né, em cercar os nossos campos de saber, proteger os nossos departamentos, né, os nossos núcleos, fazer as nossas pesquisas, e nós vamos formando aquilo, segundo aquilo que a gente gosta de fazer. E lá nós fazemos o quê? Ensino, pesquisa e extensão. E parece que todo mundo ama a pesquisa. E parece que quando chega na extensão, nós temos algumas dificuldades. E isso é geral no país. E quando chega no ensino, parece que é o menor tempo que lá chega. Nós temos, hoje, um mínimo, eu falo do Instituto Geral, mas eu falo agora do Instituto Federal do Paraná, um mínimo de 12 horas semanais. Não é muito. E você precisa completar as outras 40 horas com gestão, se for da gestão, mas com extensão e pesquisa. E copiando, imitando o que se faz na universidade, se faz lá também. Porque lá se fez o seguinte: quem é que foi trabalhar nos institutos? Um instituto, uma escola, não é sua estrutura física. Uma escola é muito mais quem lá estuda e quem lá trabalha. O que faz uma escola, o que faz uma universidade, são seus servidores, são seus alunos. Eles é o que fazem. Precisa de laboratórios, prédios, né? Esse auditório, sim, mas aquilo que faz mesmo são as pessoas. E o que acontece? Como a universidade sempre foi de elite, porque ela foi feita pelas elites e também para as elites, ela é elitizada. E aí, quando se faz concursos para ocupar as vagas do setor público, ele é de ampla concorrência e todos participam. E quem são aqueles professores que vão lá ensinar as nossas crianças? São os professores que eu amaria ter na minha escola, que passaram uma vida inteira na escola privada, na escola do município, na escola do estado, que sonha em ter a estrutura, o salário e todo o suporte de uma escola federal, mas ela ocupou a sua vida, ela aprendeu, ela é pós-doutora em ser professora. Ela não vai parar nos nossos sistemas, ela não vai receber o nosso olerite, porque ela vai ter que concorrer com quem? Com aqueles que fizeram, por alguma razão fizeram universidade, mestrado, doutorado, às vezes 2 doutorados, pós-doutorado,
que tiveram condições de fazer isso, que fez um concurso, 2 concursos, 3 concursos. Concurso que tem 300 candidatos para uma vaga, e quem passa? Geralmente, aquele que é o mais titulado. Porque quem faz os concursos, em geral, são as universidades. Os nossos concursos são feitos pela Universidade Federal, um setor de concurso da Universidade Federal. Imagina, nós terceirizamos o nosso combustível. Para quem? Para aquele que pensa como elite, para as elites. E como eles formam? Eles precisam dar empregabilidade para os seus, né, mestres formados, doutores, etc. Então, seria injusto se aquelas vagas não contemplassem o quê? A titulação, o lápis, né, a pesquisa. E aquele professor e aquela professora que eu amaria, que estivesse lá me ensinando também a dar aula, ele não vem para lá. E lá vai aquele que nunca enfrentou uma sala de aula. E porque se acha e se sente semideus quando não Deus, porque ele entende tudo de quase nada, ele acha que ele pode fazer do jeito dele. E o jeito dele, como ele nunca viu a escola antes, é o jeito que ele aprendeu numa escola de elite que já te colocou dentro da universidade, que te fez um bacharel, um licenciado, um mestre, um doutor. E aqueles que saem do instituto ainda, só agora estão começando a serem absorvidos pelos próprios institutos, só agora. Mas o grosso daquilo que montou o corpo de servidores, técnicos e professores vieram todos da universidade. E, em geral, sem experiência. E a experiência na docência é uma coisa incrível. Quando eu penso, meus queridos, as aulas que eu dava há 37, 38 anos atrás, eu fico pensando, nossa, aquele pessoal era responsável para me deixar dar aula, o que eu ensinava. Eu tenho tudo lá. Eu ensinava o que eu sabia para ensinar. E eu dava boas aulas, sabe? Dava aulas abertas em auditório, com um monte de gente, as pessoas gostavam. Mas eu não sabia nada, quase nada. É o tempo que vai fazer isso, é a experiência que vai fazer um bom professor. Mas esses bons professores que está cheio, todos os municípios desse país cheio de excelentes, maravilhosos professores, que eles deveriam estar na nossa escola, eles não estão. Eles vêm de longe, as pessoas nem entendem o dialeto, né, o sotaque. Eles vêm de todos os lugares, né? E eles não entendem a comunidade, as pessoas precisam compreender a comunidade, precisam estar na comunidade. Entende? A dificuldade, a minha dificuldade como professor Mário, quando eu optei, então, aqui, eu era diretor, junto com o Jacques, lá no campus Londrina, mas eu morava aqui. E eu ia todo dia eu ia voltar, Londrina. Depois montamos o campus em Astorga, fazendo isso. Eu saí para fazer meu último pós-doutorado, fui para a Itália para ficar 1 ano, deu a pandemia, fiquei 2 amarrado. Quando eu voltei, eu pensei, vou para Astorga, vou morar em Astorga, né? Para entender aquela comunidade, porque nós não estamos conseguindo chegar aonde nós sonhamos que precisaríamos chegar, que desde sempre os grandes pensadores da educação sabem o que é que precisa nos rincões. Educação, escola boa. Eu fui morar lá. E a minha surpresa é que eu sou um dos poucos. Hoje nós temos, eu acho, 3 professores que moram na cidade. Todos estão morando em Maringá. E o professor vai lá fazer o quê? Em geral, dar a sua aula. Mas ele trabalha, em geral, 12 horas semanais, com tudo. Então, ele vai entrar na sala 1 hora por dia. Mas então se ajeita para represar tudo na segunda, na terça, e aí você já mata a charada. Depois você não precisa mais.
Ele aprendeu isso hoje. Quem ensinou ele a fazer isso? Esta manha, vamos dizer. O professor, ele precisa estar na escola. É diferente a educação fundamental, a educação básica, o ensino médio, da universidade. É muito diferente. A sociabilidade e o contato do professor é algo absolutamente fundamental. Ele precisa estar lá, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque se ele já tem estabilidade, né? A não ser que ele matar o diretor, sei lá, o reitor, ele não vai sair de lá, né? E ele, mais ou menos, bom, dessa área eu entendo, mas eu entendo o que dessa área da história? Sei lá, a história disso, daquilo, com as pesquisas hoje que você faz na universidade, você pode se dar o luxo de trabalhar temas transversais, alguns temas, né? Pegar, sei lá, uma pequena parte para estudar, mas no departamento, no GEDUC, com um monte de gente pesquisando, você consegue fazer. Quando ele vai ser o único historiador lá. Mas ele só vai entender do quase nada. E ele vai trabalhar com isso. Eu que sou filósofo, trabalho com filosofia, eu preciso da história. Velho Marx dizia que ele conhecia duas ciências, a história e a economia política. E eu sei, você sabe o quanto é importante a história, você é historiador, sabe disso. Se a gente não sabe a história, a nossa história, nós não sabemos o que somos. Nós somos aquilo que a história, esse trem, foi parando nas estações de cultura e carregando e formou esse mosaico que nós somos hoje. E nós não vamos nos entender se não nos entendermos na história. Quando detona uma bomba num hospital de crianças na Palestina, como ele vai entender que isto é feito desde muito tempo? Herodes era de lá, a serviço dos romanos. E o que é que ele fez? São os mesmos. Não conseguiram pegar, né? Depois pegaram. E os romanos lavaram as mãos e crucificaram. Qual é a diferença daquilo que faziam lá? Porque não aceitaram. Como que você vai dizer para alguém que Jesus era palestino? Ele vai ficar assim. Maria era palestina. O que era herdeiro de Davi era o José. E a Palestina sempre foi um caldeirão. Como é que você vai entender isso se você não estuda história? Se aquele que te ensina é o sujeito que menos sabe, porque ele encontrou um filão na sociedade que pode lhe render pratas. Aí ele vai para o púlpito. Ele concorre conosco. E como que nós resolvemos esses problemas? Como que nós resolvemos esses problemas? Nós precisamos incorporar nas nossas escolas professores, mas professores no sentido lato, né? De que quando nós estudávamos, eu e o professor Mário e outros que aqui estão, a gente estudava todos os conteúdos, né? Eu estudei numa escola que tinha o ciclo básico. Os cursos eram de 5 anos, todos. 3 anos, todos os cursos faziam a mesma ciclo básico. Formação humanística, chamava. Antropologia, história, psicologia, filosofia, um monte dela. E depois você ia para as áreas específicas do curso. Hoje, nós fomos reduzindo e fizemos em EAD. Alguém aqui pode dizer assim, sim, mas os professores que vão por aí, a maior parte vem do ensino privado. Na nossa escola, não. Na nossa escola, quase 100% vem do ensino público. É de lá que eles vêm. Nós supertitulamos, né? Supervalorizamos os títulos. E nós não pegamos a experiência. Porque como nós vamos justificar para o professor Mário, que forma mestres e doutores,
que o espaço já estará ocupado por um professor que deu aula há 30 anos lá na escola, que sabe tudo de ser professor, e ela vai pegar o espaço que seria do seu orientando. Estas questões nós precisamos pensar. Nós precisamos discutir seriamente. Porque o que está acontecendo? Porque o que está acontecendo hoje? Está acontecendo de que nós implementamos uma política que deveria resolver os problemas e não está fazendo. A excelência, com certeza, estamos fazendo. Chegar nos rincões, com certeza, estamos em Astória para pensar, mas estamos em todo o território nacional. Quase 700 estruturas, uns 11% dos municípios brasileiros, e agora vai ampliar bem mais, né? Inclusive aqui nessa cidade. Bem mais. Mas, a que custo? A que custo? Como é que nós estamos preparados? Nós resolvemos esse problema, né? Do Instituto e tal, mas não resolvemos o problema da melhor escola para quem mais precisa. É lá que nós estamos. Se, em 2008, nós tínhamos 13,7%, então, de estudante em idade universitária na universidade, hoje nós temos taxa líquida, 25% da de hoje. Cresceu um montão, estão na universidade. Mas esse pessoal que foi para a universidade, ele está fazendo a diferença. Por que que as nossas escolas, a UEM e tantas outras, têm ociosidade de vaga? Porque no meio do caminho alguém descobriu que, mas será que vale eu apostar nisso tanto tempo? E o que ele me trará? O que ao final eu serei? E aí vai começar a sobrar mais e mais e mais. Nós estamos preparados para isso? Vale a pena a gente continuar se iludindo de formar com excelência, como esta escola e como todas as outras formam com excelência, porque eu conheço o que se faz aqui, eu sou apaixonado por aquilo que se faz no GEDUC, nessa universidade. É espetacular o que se faz aqui, mas mesmo o espetacular tem que ser pensado, tem que ser reavaliado constantemente. Porque do contrário, nós iremos criar, vamos parir criações velhas. E nós precisamos acelerar esse processo. Mas por que isso aconteceu? Onde é que está esse processo? E eu desconfio, não sou adepto de teorias das conspirações, mas eu acho que isso, como diria o Darcy Ribeiro, foi falado ontem daqui, né, de que os problemas da educação, elas são uma política, como é que é? Os problemas da educação são um projeto, né? Ou seja, é isso. Eu acho que Darcy Ribeiro é um projeto, né? O analfabetismo, a dificuldade da escola, isso é um projeto. E você precisa manter o sujeito estressado, ocupado, idiotizado, imbecilizado. Quando a gente vê que os nossos estudantes eles não saem do celular, você briga, nós acabamos, professor Mário, de proibir em sala de aula o celular. O nosso curso, ele é um curso médio integrado ao ensino técnico. O celular é um computador. Eles podem programar aqui. Nós tivemos que tirar o laboratório de programação de um curso de programação. Vocês têm ideia do paradoxo que isso significa? Nós fizemos isso, nós acabamos de fazer isso. Por quê? Porque isso aqui vicia. Porque isso aqui separa o sujeito. Porque isso aqui mantém esse auditório, maior parte vago. Mas tem um monte de gente aqui atrás, em casa. Ele não socializa. Ele fica sozinho. Ele vive sozinho. Isso aqui leva uma pseudo-presença de algo que, às vezes, é inteligência artificial para junto dele, inclusive na cama. Quantos dias eu chego na escola e eu tenho 6, 7 alunos dormindo e eu deixo dormir de babá, de correr a baba, de
ficar amassado, porque se ele não dormir, ele não vai aprender nada, ele só vai atrapalhar. Deixe dormir uma hora, duas, e depois você tira alguma coisa. E aí você vai descobrir, vai atrás, por que ele está dormindo, porque ele ficou até de manhãzinho no celular. Mas ele ficou estudando, ele ficou meninada, com os hormônios nos canos. Ele ficou estudando arte, estudando história, né? Estudando as civilizações. Não. Eu não preciso dizer aqui para vocês o que as nossas crianças andam vendo aqui. Você sabe. E aí o que acontece? Eu acho que isso foi projetado, foi calculado para esse processo de imbecilização da sociedade, para separar. O velho Marx dizia lá, proletário de todos os países, unidos. E a grande questão é resolver uma contradição, a contradição do capital-trabalho. Mas nós descobrimos de repente que o grande problema são as questões, as pautas identitárias, as questões transversais, false flag, bandeira falsa, cortina de fumaça. Te mantenha ocupado em fazer 1000 bandeiras específicas que afetam 3 gatos pingados e o conjunto da população estará separada. O conjunto da população estará em casa, se imbecilizando, sozinho, virando um monstro, porque se ele não aprender a abraçar, a brigar, a cair, a levantar, a pedir a mão do outro e dar a mão ao outro, você vai criar um monstro. E é isso que nós estamos fazendo. E esses monstros não são só lá, a gente vê o dia todo. Conto uma pequena história para vocês que me aconteceu outro dia aqui. Astorga não tem bons restaurantes. Eu amo bons restaurantes, uma boa comida e um bom vinho. E eu, no final de semana, tomei um ônibus e vi um bom restaurante. E lá chegando, convidei alguém, né, para aproveitar os préstimos daquela cozinha maravilhosa, e aqui tem muitos restaurantes maravilhosos na cidade, eu digo, que tem mesmo. Aí, de repente, chega um casal bonito, eles sentam assim, próximo. Eles pegam um prato maravilhoso, pediram champanhe, etc, etc. E eles sentaram. E eles ficaram aqui, um em frente do outro. Tinha até um buquê de flores. Nem olharam o buquê de flores. E ficaram aqui. 2 horas, eles não saíram do celular, os dois. E chegou o prato, a entrada, primeiro prato principal, sobremesa, pediram tudo. A única coisa de diferente que fizeram em relação à comida foi uma selva do prato. Eles não cheiraram o prato. Não usaram todos os talheres que precisava para tudo, porque isso aqui é uma coisa suja, né? Comeram como suínos, direto de um coxo. Não comentaram, não conversaram. O que leva no restaurante não é um momento maravilhoso de você cheirar, de você curtir, de você tentar prorrogar aquele momento, planejar aquele momento para muitos dias, muitos meses, muitos anos, para uma vida, para olhar nos olhos, para dizer que está feliz da companhia, que as flores são bonitas, que o prato está gostoso. Eu não vi isso. Quando eu falo monstrificação, estou falando disso. Você pode fazer poesia, é como eles fossem analfabetos funcionais, eles não vão entender. É isso que está acontecendo.
com a tecnologia que deveria servir ao homem. Então, isso aqui está sendo um instrumento maravilhoso para separar, não para unir os trabalhadores. Trabalhadores de todos os países unidos, porque Marx entendeu que é o coletivo que resolve os problemas, e a principal contradição é capital-trabalho. Mas nós inventaram por aí que as grandes questões, que são todas importantes, mas elas não são fundamentais. São um dia, sei lá, dos animais, outro dia da sexualidade, outro dia, que eu não sei por que isso. Eu não entendo esta coisa. O humano sempre foi humano, sempre teve seus desejos, sempre teve prazeres em cada polegada do seu corpo, e sempre isto foi feito. E por que agora alguém precisa dizer que precisa até de uma bandeira para portar por aí? Para quê? Para quê? Nós precisamos disso. O problema principal a ser resolvido está lá. Ninguém toca nele. E você vai criando outros problemas. Outros problemas. Que não são os principais, mas mantêm as pessoas estressadas e separadas, principalmente. E aí ela já não precisa mais do outro. Mas se ela não precisa mais do outro, ela já não precisa mais do sindicato, da associação, do partido. A instituição mais importante do Estado moderno, o partido. Tanto fizeram isso. Parece que ele é a coisa do demônio, o sindicato. Ele foi sendo retrabalhado desde Margaret Thatcher, quando quebra o sindicato na greve dos caminhoneiros e dos mineiros, né, na Inglaterra. Desde aí se percebeu como era possível quebrar o sindicato. E se quebra. E as pessoas agora elas têm que ficar sozinhas. Cada um resolve o problema diretamente. Você não precisa mais do outro. Você mesmo serve. E é tudo assim, não serve. Você vai no banco, você faz tudo. Eu gosto de restaurante, já falei aqui. Agora você vai ao restaurante, agora você tem uma montanha de coisa, e você vai lá para encher o pão duro, né? Você parece um caminhoneiro, faz um paredão, já coisa, porque ganha pelos olhos, os pratos são gigantes, é o peso que vale. Você não curte mais. Né? Você tem uma relação de suíno com a comida. Não é assim. Nós nos desumanizamos nesse processo. E nós precisamos repensar isso. Nós precisamos repensar essas questões. Aonde é que nós precisamos? É escola, é universidade. Mas como que eu vou, com o que eu recebo do que é formado na universidade, que quer cuidar do seu campo, né, que entende daquele campo? E eu dizia, bom, eu preciso de história, né, na filosofia, mas o nosso historiador, que podia fazer uma história, né, ou o sociólogo, ou o biólogo, ou bom, ele poderia fazer um monte de coisas numa bancada com vários professores, mas ele chega lá e está sozinho. E a única coisa que ele vai apresentar para os nossos estudantes é aquilo que ele pesquisa, só. A formação, até chegar na universidade, ela tem que ser propedêutica. Você tem que dar uma boa formação de história, de filosofia, né? E, em geral, eu às vezes fico impressionado, porque outro dia de um filósofo dizendo a ciência, a filosofia das ciências humanas. Não, a filosofia não é uma ciência, ela não tem um objeto. A filosofia é filosofia, está mais próximo da arte, né, do que a filosofia é filosofia. Ela não tem objeto, tudo é objeto da filosofia. Ela é a mãe de todas as ciências, mas ela não é uma ciência, então ela não pode estar nas ciências. Por que é importante? Porque você dá sentido ao todo, tem que ser holístico. Né? E eu fui entender o grande problema do Ocidente quando há 4 anos eu comecei a estudar China. Eu pesquiso China hoje. Há 4 anos. E eles pensam, os orientais todos pensam holisticamente. Não se age para o hoje. Se age a partir daquilo que me trouxeram até aqui para o futuro. E que seja perene, que dure para sempre.
Porque se não durar para sempre, que alguma coisa eu fiz de errado e eu não honrei aqueles que me trouxeram até aqui. Então, nós precisamos de uma educação que forme, no ensino médio, esta história de você dividir ensino, pesquisa e extensão com os mesmos tempos, não deu certo, porque poderia dar certo se pesquisasse o nosso fazer e fizesse extensão com o nosso fazer. Mas vocês acham que nós conseguimos convencer os nossos servidores de pensar estas coisas? Cada um tem o tema mais importante do mundo para pesquisar. Eu aqui conto uma última história. Eu era diretor em Londrina, recebi uma bióloga. E aí eu perguntei de praxe, assim, então, que bom que você está aqui conosco e tal. E o que você pesquisa? Ah, eu pesquiso ictiologia. Que legal, ictiologia. Aí, mas uma coisa em especial, sim, eu pesquiso cascudo. Nunca esqueço dessa história. E cascudo, puxa, eu de cascudo não entendo nada, eu gosto de arroz de cascudo, pastel de cascudo é gostoso, né? Mas o cascudo é um bicho feio, né? Mas, enfim, quantos anos será que vive um cascudo? Ela me respondeu, eu não sei, eu estudo o óleo YXZ do olho do cascudo. E eu olhei e disse, caramba, mas eu que não sou acanhado, perguntei, mas o olho esquerdo ou o olho direito? Ganhei uma inimiga até hoje. É isso. Então, são essas coisas, gente. Parece brincadeira, mas é triste, é de chorar, não é de rir. É assim. Então, isto está se repetindo lá. Isso está se repetindo lá. Mas isso foi criado aqui. Nós precisamos, juntos, lá e aqui, pensar isso, professor Mário. Nós precisamos pensar essas coisas. Por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo, queimando recursos escassos, lei de ouro das políticas públicas, queimando recursos escassos, montanha deles, que não está tendo a efetividade daquilo que era necessário. Até levamos os institutos para os rincões do país, tem capilaridade, fazemos de excelência, né? A última turma do ensino médio, todos passaram no vestibular. Nós não preparamos para vestibular, fizemos curso de nada. Todos passaram no vestibular. Uma passou numa escola com bolsa integrada privada. O resto tudo em instituições públicas, todos. Quer dizer, excelência nós temos, com certeza. Mas a que custo? E os problemas vão se acumulando, porque quando você não resolve um problema, ele chega. E eu dizia no princípio de que parece que nós estamos andando numa ladeira, e a velocidade com que os problemas nos chegam são incríveis na escola. E eu me dou conta, hoje, de que para resolver a maioria daqueles problemas, sabe de quem eu precisaria lá? Daquele professor, daquela professora, que ficou uma vida inteira na sala de aula lá no município, foi desprezada, mal paga, fez greve, apanhou, levou manotaço de batunga nos beiros dos corvos, como se diz, e ela não vai chegar lá. Ela não vai chegar lá. E isso é triste. Nós precisamos reeditar este poema. Vamos reeditar esse poema. Vamos tentar fazer algo interessante em cima disso. Né? Então, estas eram as contribuições que eu trouxe aqui. Eu tirei muitas partes daquilo que eu escrevi, porque as minhas preocupações vão além, mas eu acho que eu já cansei o suficiente aqui, e a gente queria deixar, eu me dei conta agora, o Mário me controlou aqui, que o tempo passou, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso que nós conversamos aqui. Obrigado. Obrigado, professora Mia, por uma conferência que você compartilha a sua experiência como professor, como pesquisador,
como organizador de políticas públicas, como você disse, com mais de 40 anos de magistério, né? Uma vasta história, né, no campo da educação. E, normalmente, né, vou pedir licença para aqueles que estão nos assistindo online, uma fala como essa é uma aula magna, né, para a gente. Então, hoje, nós não vamos abrir para questionamentos, né, justamente porque com essa angústia compartilhada, professora Mirle Mano, que nós encerramos esse nosso segundo simpósio de pesquisa e extensão do GEDUC, nesse dia 20 de outubro de 2023, quase que eu falei 2013, quase que eu voltei 10 anos, e 2023, então fica o nosso agradecimento, o GEDUC, a Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Educação, né? A professora Maria Cristina permanece conosco, com testemunha aqui também do nosso pró-reitor de ensino, que permanece, Regina, professora, Jaqueline, Larissa, bom, todos que estão aqui presentes também, não vou nominá-los mais, me perdoem, e vocês em casa, né? Sei que vocês compreenderão, e aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube. Então, professora Mirle Mano, muitíssimo obrigado. Antes de encerrar, eu estou sentindo que a gente tem que deixar uma lembrança para você. Então, professora Mirle, receba aqui uma lembrança nossa do GEDUC. Muito obrigado. Muito obrigado. Você merece. E tem mais. E tem mais um cenário aí. Você lembra falando daquele gosto? E além, olha que beleza. Bem na cara. Que lindo. Puxa vida, muito obrigado. Parabéns. Ai, tem um vinho aqui. Eu acho que você vai gostar. Desencapa o bicho. Obrigado. Obrigado mesmo. Que maravilha. Muito obrigado. E a gente não poderia encerrar sem compartilhar também. Acho que o Lô quer falar alguma coisa. Fala, Lô. Sim, vai voltar. Nós temos, na verdade, nesse término do simpósio, imensamente um agradecimento à professora Mir, foi uma lembrancinha realizada pela equipe da comissão organizadora, pensando as contribuições. Nós já imaginávamos que seria uma excelente fala, mas acredito que cada um de nós sai diferente da forma com que entrou, em especial considerando as inquietações, não só do Instituto Federal, mas da própria educação básica, e como se compõe esse sistema em relação à própria formação de professores e das demais áreas também que compõem esse processo das humanidades. E nós não poderíamos deixar de agradecer ao nosso grande mestre, que é o nosso professor Dr. Mário Azevedo, porque o grupo GEDUC, ele se constitui com uma grande representatividade que passou, ao longo desses 23 anos, por diversos professores. Entre eles, nós gostaríamos de lembrar a professora doutora Rosemary Coimbra Campos Ixen, em memória, e também o professor doutor Jean Vicente Marigold, que no ano de 2000 fundaram esse grupo. Enfim, o GEDUC hoje representa não somente uma linha dentro da Universidade Estadual de Maringá, mas ele representa uma rede, pois ele integra, inclusive, a Universitas do Brasil, que possui mais de não sei quantos cursos realizados e atividades desenvolvidas com as quais nós também participamos ao longo desses 23 anos. Lembrando sempre que a Universitas ela foi fundada em 1990, e o nosso professor hoje, o Dr. Mário, representa ela aqui e junto a nós enquanto grupo de pesquisa. Nós queremos agradecer imensamente a ele por estar conosco nesse desafio e por nos deixar permitir organizar com todo respeito as atividades, sempre nos auxiliando de forma cordial e, ao mesmo tempo, proporcionando muito conhecimento a todos nós. E com isso, então, eu vou entregar uma singela lembrança ao professor Mário. Nesse momento, eu vou pedir uma salva de palmas aos dois. Obrigado.
E vocês acharam que finalizaria assim? Também não. Nós tínhamos a demanda e o convite para que realizassem a participação de forma presencial neste último encontro. Nós gostaríamos de forma a proporcionar que vocês viessem até a universidade. Nós sabíamos que talvez no encerramento a forma remota seria a forma mais viável, pois muitos não são aqui diretamente de Maringá. Então, com isso, nós vamos entregar agora um presentinho, uma lembrança, que foi feito o sorteio gravado, e foi para a Stephanie. Quem que é a Stephanie? Então, Stephanie, vem à frente que o Lu vai fazer a entrega. Posterior, nós vamos divulgar o sorteio online daí na página do GEDUC, no Instagram. Então, vamos solicitar a todos que estão acompanhando o evento para seguir o @geduc.em. E ainda, nós temos para a nossa comissão organizadora. Então, a Aline, que está aqui nesse momento. A Aline está na bolsa. Que joia. Segura aqui, Marcos, fazendo um favor. Que agora fiquem aí. Não terminou. Vindo para cada um de vocês também. Olha só. Para o Luan. Será que eu tô filmando bem, gente? Tá certo, né? Então, agora nós vamos encerrar as nossas atividades. Mais uma vez, muito obrigada por sua confiança, pelo excelente evento, ao professor Amir e a todos os participantes de forma online e também presencial. Mas antes de encerrarmos oficialmente, nós vamos estar finalizando a transmissão desse momento. Solicitamos a todos que sigam a página no Instagram, @geduc.em, para acompanhar as próximas atividades e eventos que serão desenvolvidos. E convidamos a todos os presentes para vir à frente para a gente registrar também esse momento. Muito obrigada a todos e um bom descanso. Encerrou? E agora quem está presente, né?